Sou cristã desde 1997, conheço o meu Deus e recebi uma visão há muitos anos e eu me lembro muito bem o que aconteceu comigo por eu ter rebelado contra a vontade do Senhor, né? Eu passei por um processo muito difícil em decorrência dessa desobediência ao Criador e ainda ficou faltando dentro do sonho algum detalhe que eu esqueci de comentar, que ainda fez com que ficasse algum resquício na minha memória, porque essa situação atingiu a minha mente com uma síndrome, né, do pânico. Eu tive crises, realmente o Criador me mandou me atormentar por conta dessa rebeldia. Eu passei por muitas coisas na minha vida que me prejudicaram, na minha carreira, na minha vida pessoal. E já fazem muitos anos que eu tive essa visão. E ficou faltando alguma coisa porque eu sinto ainda um sintoma com relação à labirintite, bem pequeno. E essa perturbação às vezes vai e volta. E o Senhor tem me cobrado para falar a respeito do sonho e da visão que Ele me deu há muitos anos. Já testemunhei em vários locais. Já gravei, inclusive, aqui um vídeo no canal. Hoje eu estou no meu próprio apartamento, né? Que o Criador me deu condição de comprar esse imóvel. E na época eu passei por muitas situações para morar de aluguel e tudo mais. Então, acabei não tendo um ambiente agradável, né, e acolhedor para os meus irmãos receberem essa visão. E fui omissa. Não tem outra justificativa, né? A gente não pode justificar o nosso erro diante do Criador dos céus e da terra. Então eu vou pedir para você que está acompanhando aqui no canal, que feche os seus olhos, encurva a sua cabeça, entre comigo em oração agora para que o Criador possa me fazer lembrar de todos os detalhes que porventura eu tenha esquecido de contar, de compartilhar e trazer isso aqui nesse canal, né? Porque a ordem que eu recebi era para escrever a visão. Hoje o meio mais rápido que tem de divulgar algo na internet com relação a visões que o Criador dá aos seus servos, aos profetas, aos idosos, aos jovens, é o meio da internet, é o YouTube. E essa foi a única visão que eu recebi até hoje com relação à igreja. E é para a igreja, não é da minha vida pessoal, sabe? Então, eu vou pedir você que curva os seus olhos, pegue a sua Bíblia e ore comigo nesse momento. Criador dos céus e da terra, te peço perdão pelos pecados que eu cometi contra ti, contra a tua lei, contra os teus mandamentos, e também essa pessoa que comigo ora nesse canal, que possa o teu Espírito Santo nos ajudar, Criador, para nos entendermos a mensagem do teu Espírito Santo, e que teu Espírito Santo me lembre de cada detalhe do sonho, para que eu possa compartilhar com os santos, e eles entenderem o propósito e o que tu queres nos advertir, nos alertar. Eu te peço isso, Pai, para a glória e honra exclusiva do teu nome, através do teu Filho Salvador, que nos deu testemunho até a morte. Bom, na Bíblia, no sonho e na visão, que eu já havia comentado aqui com vocês, é feito um único texto de referência bíblica. E eu vou ler para vocês aqui esse texto que foi visto num tapume de obra na Praça São Espenha, aqui no Rio de Janeiro. Se trata do livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Foi somente esse versículo. Bom, eu não enxergo muito bem de perto, então a gente tem que recorrer aí aos óculos, né? Vou falar novamente o sonho que o Criador me deu. Eu estava como se fosse num banheiro, num quarto fechado, e eu saía e era um subterrâneo. E nesse subterrâneo haviam 3 homens, né? E eles faziam obra, tinham um capacete com uma luz para iluminar, e sobre uma mesa grande, como se fosse uma rocha.
E lá eles perguntavam e indagavam um para o outro: o que nós vamos ter hoje, 5 por 1 ou 3 por 2? Aí um perguntava, o outro não sabia informar e o outro se calava. Até que eu era conduzida para fora, tinham plantas, esquadro, compasso e plantas enroladas e tinha uma aberta. Eles estavam construindo alguma coisa no subterrâneo. Eu era conduzida para fora como um vento, eu era levada para fora nesse sonho, e quando eu era levada, por mim passava, era uma subida como se fossem de construção mesmo, rampas e degraus que são feitos com próprio maquita, né, como que está construindo, então degraus feitos de barro, e passava por mim uma mulher vestida. Os cabelos delas eram lindos e cheios de vida, desde a raiz até as pontas. E ela muito brilhante, e ela toda de branco e glória, ela passava por mim e atravessava para o outro lado como se estivesse fugindo. Até que eu era conduzida até um local que era como se fosse uma ponte negra, era um piche, era uma ponte de um ferro que eu nunca vi. Tá? Eu ainda não vi desse tipo de ferro, mas era preto, muito preto, a estrutura de aço dessa ponte. E lá haviam pessoas sentadas nessa ponte. Eu vi pessoas vestidas de todos os tipos de roupas, de características de terno, como se fossem pastores, outros vestidos de candomblecistas, várias culturas ali naquela ponte. E na ponta dessa ponte, na lança de frente dessa ponta, havia o homem. E esse homem, hoje eu entendo, ele é idêntico ao Barack Obama. Aquela cor, moreno, meio mulato, né? De pele de descendência afro, era magro igual a ele, muito parecido com o Barack Obama, tá? E ele apontava contra uma delegacia. Né, ele incitava aquela multidão contra aquela delegacia. E de frente a essa ponte, então eu estava vindo dessa obra, eu passava por essa ponte e ia parar dentro de uma delegacia. O final dessa ponte era uma delegacia. E na porta dessa entrada dessa delegacia tinha um ser, tá? Todo de branco, mas ele era um fantasma. Ele era tipo uma imagem que eu já compartilhei aqui do Ghostbusters, aquele fantasma do Caça-Fantasmas, que era um desenho da minha época. Ele era exatamente igual, ele tinha quase, 2,5 metros de altura, aquele ser. E aquele ser tinha uma espada na mão, mas essa espada não estava fazendo absolutamente nada até então. Eu passava por dentro dessa delegacia e ficava posicionada. Haviam 3 pessoas ali. Aquelas 3 pessoas estavam vestidas como uma prostituta. E eu me olhava e falava assim, mas eu não sou uma prostituta. Quando eu falava que eu não sou uma prostituta, eu saía daquela situação e me escondia debaixo de uma mesa que era posta ao lado esquerdo, né, como se fosse uma ala, e tinha um vaso de barro, um cântaro em cima dessa mesa, e eu me escondia debaixo dali. Mas antes de eu fazer isso, vinha uma mulher entrando dentro dessa delegacia, com um homem de farda, como os nazistas, né, com aquele mesmo tipo de amarração, de posicionamento de patentes, enfim. E ele trazia aquela mulher para dentro da delegacia. Quando trazia para dentro da delegacia, aquele homem trazia, ela era apresentada àquelas 3 pessoas, que hoje eu posso entender que sejam 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Não sei, mas pode ser uma hipótese. E ela ia, e ela era levada para mais interior ainda, para uma recâmara. Nessa recâmara eu não entrava. E o espírito do Criador me falava. O que acontecia com ela? Ela era decapitada, morta com uma injeção letal. Ela era posta sobre uma maca, tá?
E quando eu olhava para ela, é que eu me recolhi embaixo dessa mesa. No exato segundo que ela entrava para ser julgada, eu me escondia. E aí ela era levada e conduzida lá para dentro. Quando ela era levada lá para dentro dessa recâmara, tinha um homem como se fosse um coreano, um chinês, um japonês, e esse homem fazia uma cirurgia. Ele enfiava na veia dessa mulher algo letal e ela expirava, e ele cortava a cabeça dela. Toda essa parte aqui do crânio, ela era minuciosamente, detalhadamente recortada, e era levado a cabeça como se fosse uma cuia, era virada de cabeça para baixo e era colocada como se fossem sinucas, mesas de sinucas, como se fossem tubos, né? E o que o Espírito Santo falava para mim, troféus. Era essa palavra que ele me dizia. E quando eu estava me escondendo debaixo dessa mesa, eu pedia permissão para esse guarda ver, mas eu não falava com ele. Eu só olhava para ele e saía desse local. E eu via nessa porta que estava fechada um olho mágico. Quando eu olhava nesse olho mágico, como uma porta convencional, que pode ser a televisão, né? Eu olhava e via as mulheres e as pessoas lá fora. E aquele homem incitava contra aquela delegacia e aquele homem passava a decapitar todo mundo. Eram muitas cabeças voando naquele lugar, muitas vidas sendo ceifadas ali, tá? E ele decapitava, ele cortava como o Islã. Ele cortava a cabeça de todas aquelas pessoas do lado de fora da delegacia. E só a mulher, que era santa, toda de branco, a coisa mais linda, a pessoa mais linda que eu já vi da minha vida, toda de branco, de cabeça aos pés, os fios chegavam a reluzir de tanta luz que havia, né? Então eu vi que é a igreja, que estava falando da igreja. E ali aquele homem incitava aquelas vidas eram decapitadas. Aí eu saía daquela situação e acordava e era levada até a Praça Sans Penha, aqui no Rio de Janeiro, tá? E dentro dessa praça, da Sans Penha, estava escrito esse versículo que eu acabei de ler, que está em Abacuque, capítulo 2. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para quem possa ler, quem passar correndo. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não se enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então é isso, irmãos. Eu espero que eu tenha contado todos os detalhes dessa vez e que o Criador possa me perdoar pela minha negligência e que vocês possam assistir o primeiro vídeo que conta sobre isso aqui, sobre a igreja sendo perseguida e morta, e que ele possa me dar a cura através dessa obediência, quando eu colocar público no YouTube, como ele me orientou. Quem sabe você passou aqui correndo, sem querer você parou aqui, mas com certeza é por um propósito, e é para o propósito da igreja, né? A Bíblia também diz aí, já não é mais a ver com sonho, tem a ver com a Bíblia. A Bíblia também fala no livro de Apocalipse, até que se cumpra, né? Ele fala que a igreja vai ser morta e ceifada, né? Fala sobre a perseguição e a morte dos santos. E hoje não acontece isso, mas o que o Criador mostrou para o nosso tempo é para o tempo futuro. Obrigada por assistir. Curte. Não sei se vai ter muita visualização, mas o tempo e o propósito pode ser para minha época, pode ser para a próxima geração. Mas compartilha com a igreja, com os santos do Senhor. Tchau.